restaurando. O Senhor, quando Ele derrama o Espírito Santo dele sobre a igreja, ela é restaurada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, quando Ele toca o coração do homem, quando Ele toca as fraquezas do homem, Ele vem restaurando. O Espírito Santo vem curando, vem libertando. Então é importante a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque o Espírito Santo é aquele que nos prepara para o céu. Quem aqui quer chegar no céu, levanta a mão. Ou à esquerda ou à direita. Todos nós queremos, amém? Então, aquele que nos prepara para se encontrar com o Senhor, que nos prepara para a eternidade, é o Espírito Santo de Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina muito bem: orai sem cessar. Ore a todo instante, a todo momento. Estejam em oração. Estejam ligados ao Espírito Santo. Estejam em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele, convicto da ação do Espírito Santo sobre a sua vida, ele dizia: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Repete essa frase, olhando para você, olhando para o seu coração, para a sua vida. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Você é convicto dessa frase? Porque o apóstolo Paulo era. Ele sabia que quem agia nele era o Espírito Santo de Deus. Então era o Senhor que habitava no coração dele, era o Senhor que o conduzia. Ele não vivia mais pelas coisas do mundo, pelas suas vontades humanas. Os passos, as direções, tudo que ele buscava era impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Era o Senhor que o conduzia. E isso ficou bem claro, porque quando o apóstolo Paulo teve a sua experiência na estrada de Damasco, o próprio Senhor apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele reconheceu a voz do Senhor. A experiência daquele apóstolo, daquele homem de Deus, que antes não era, mas teve a sua experiência com o Senhor, o seu encontro pessoal com Cristo, e naquele momento ele se converteu. Naquele momento, ele teve o seu encontro pessoal com o Senhor. E é interessante porque o Espírito Santo, quando ele toca o coração do homem, quando ele penetra o coração do homem, ele mexe, ele restaura, ele levanta aquele homem que estava caído para se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança restaurada de Deus. Porque eu sei o que é ter uma criança de Deus em casa. Quando você vai perguntar, ou melhor, quando ela pergunta sobre a Bíblia, quando ela pergunta situações que eu tenho que pesquisar às vezes, como a minha filha Mariana, que está no grupo de oração, às vezes eu tenho que pesquisar para responder. Ela perguntou uma situação do noivado de José e Maria. Como é que eu ia responder isso para ela? E de onde que ela tirou isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que move, que traz sabedoria. E Deus, Ele tem sede da nossa alma. O Espírito Santo quer agir de qualquer forma em nossos corações. Ele insiste, Ele corre atrás de nós. Mas muitas vezes fugimos, não nos deixamos. Às vezes viemos ao grupo de oração, estamos clamando, mas a Bruna está clamando, está aqui o Jaime clamando, o Espírito Santo. Eu senti o poder de Deus, mas a gente só abre um pouquinho a porta do nosso coração, com medo da graça de Deus. Às vezes temos medo da graça de Deus. Isso não tem cabimento, não faz sentido. A graça de Deus é a graça de Deus, nos santifica, nos cura. Mas muitas vezes temos medo, porque temos medo de deixar o homem, a mulher nova, tomar a frente. Porque há uma luta entre o homem velho e o homem novo, a mulher velha e a mulher nova. Há um confronto.
O tanto que a igreja nos ensina que os 3 inimigos que nós temos, o primeiro é Satanás, o segundo é o mundo e o terceiro somos nós mesmos. Estamos em confronto espiritual, há um combate. São Paulo ele fala muito bem disso, quando queria fazer o bem, fazia o mal. Então a nossa carne pede, mas o Senhor nos deu a sua graça, nos deu os seus dons para nos ajudar a vencer as nossas tribulações, para nos ajudar a chegar ao seu coração. Quem quer ir para o céu aqui? Lá é o meu lugar e o seu lugar. Quem quer ir para o inferno? Ninguém, né? Não, lá não é o seu lugar. Tenha certeza. Mas muitos estão indo para lá, porque não permite a ação do Espírito Santo. Quem nos prepara para o céu? O Espírito Santo de quem? O pneumatos, Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos prepara para o céu. Quem trouxe a palavra, pega comigo 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Pode se animar um pouquinho nesse violão aí, porque eu estou pegando fogo. Esse ministério já me deixou já daquele jeito. Clamando ali atrás, senti essa unção. Graças a Deus vindo desse ministério. Como é bom Deus, ver Deus fluir através dos seus músicos. Ver o Espírito Santo queimando nos corações. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Capítulo 12, versículo 4. Qual é o tema aí de vocês? A Bíblia Ave Maria, diversidade dos dons, dos carismas, ou melhor, diversidade dos carismas. Tem algum tema diferente? Então, aqui, 1 Coríntios 12. Rosana, ajuda ela a pegar. Mas é importante que a gente escute. É importante que fique gravado no nosso coração. Vamos lá. Versículo 4. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. O ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, e a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, e a outro a fé, pelo mesmo Espírito, e a outro a graça de curar as doenças, e no mesmo Espírito, e a outro o dom de milagres, e a outro a profecia, e a outro o discernimento dos espíritos, e a outro a variedade de línguas, e por fim a interpretação das línguas. Mas um é o mesmo Espírito, distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, como eu falava, era um homem cheio do Espírito Santo. Por isso que veio dele essa carta. O Espírito Santo inspirou no coração desse homem para que ele partilhasse para a igreja de Corinto e para a nossa igreja. Também que a igreja de Corinto, que faz parte, cada igreja pregada ali pelo apóstolo Paulo faz parte, hoje se concretiza, na nossa igreja católica. Em cada comunidade que ele passou, cada ensinamento. E ele fala sobre os dons carismáticos, sobre essa manifestação do poder de Deus. É interessante essa experiência, porque quando somos batizados, recebemos as virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade.
já é o Espírito Santo adentrando o nosso coração, já é o Espírito Santo suscitando no nosso coração o dom da fé, da esperança e da caridade. Já é o Senhor clamando no meu e no seu coração uma transformação de vida, dizendo: você não é mais um homem, uma mulher do mundo. Hoje você é chamado a ser um homem e uma mulher de Deus. Porque quando somos batizados, deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Então o Senhor nos chama, não mais como criaturas, não nos olha mais como suas criaturas, mas como filhos, e filhos amados. O Senhor, Ele é apaixonado por nós, e por isso Ele nos dá o seu Espírito Santo, Ele nos dá a sua graça. Mas é interessante que no crisma, o que acontece com os dons que recebemos? Os dons do crisma são os dons infuso, são os dons para santificação pessoal, não são os dons carismáticos que São Paulo está dizendo aqui, mas são os dons para edificação pessoal. Você recebe, quando você é crismado, os dons para que você seja edificado. É a sua luta com o Senhor. Foi dado esse dom a você no seu crisma, e conforme a sua vida, esses dons vão se manifestando. A graça de Deus vai manifestando, que é o dom da sabedoria, da ciência, do entendimento, do conselho, da fortaleza, da piedade, do temor a Deus. Não são os dons carismáticos, são os dons dados pelo sacramento, diferente dos carismas do Espírito Santo, que é dado pelo batismo no Espírito Santo, diferente de sacramento, porque o dom recebido no crisma é a efusão, é a infusão, melhor, infuso, que são dados a nós e que se manifesta de dentro para fora. Infusos são dados a nós no crisma. Quando recebemos o batismo no Espírito Santo, pela renovação carismática que prega sobre a efusão, diferente de infusão, a efusão é de fora para dentro. Quando você é crismado, você recebe o dom infuso, e conforme a sua vida, esses dons se manifestam na sua vida. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, que é através dos carismas, você recebe esses dons efusos. Eu estou usando aqui o dom da sabedoria, estou pregando no nome do Senhor, usando o dom da sabedoria. Diferente dos dons do crisma, é um dom de santificação da assembleia. Se os dons do crisma é edificação pessoal sua, os dons que a gente recebe é para ser manifesto dessa forma, é para que a graça chegue ao coração dos irmãos. Então eu oro pela cura, os irmãos são curados. Eu oro pelo milagre, os irmãos recebem o milagre. Eu oro clamando a palavra de ciência, o Senhor me revela. Então eu oro pedindo a graça do Senhor, e o Senhor lhe derrama o Espírito Santo, o dom da fé, batizando no Espírito Santo. Eu vou explicar dom por dom, mas só para a gente entender essa diferença. É interessante que no século II da igreja, esses dons já eram manifestos, mas eles foram esfriados lá no início, século II, no início da igreja. Tivemos lá nesses primeiros séculos a patrística da igreja, que são os primeiros padres. A unção do Espírito Santo era manifesta de forma poderosa. Aqueles homens que eram movidos pelo Espírito Santo, eles oravam, as pessoas eram curadas, como São Policarpo, que orava e a graça de Deus acontecia, os milagres acompanhavam a vida daqueles homens. Santo Éfrem, cheio do Espírito Santo, manifestava a graça de Deus. Era o Espírito Santo santificando aqueles que recebiam oração, aqueles que ouviam a pregação, eram profundamente curados pela graça de Deus. Mas nessa época se levantou o chamado montanismo. Um homem chamado Montano, ele, manifesto pela graça de Deus, conduzido pela graça de Deus, ele começou a pregar, manifestar milagres, curas. Mas aconteceu que esse homem começou a se levantar contra a igreja católica. Ele
e mais 2 sacerdotisas. Eram profetisas daquela época. Então o que aconteceu? A igreja logo bloqueou, impediu aquele homem de pregar, Montano. E se levantou o montanismo naquela época. Foi difícil para a igreja, porque a igreja teve que cortar essas manifestações. Aconteceu então que na vida de muitos outros santos podemos ver essas manifestações do Espírito Santo, os dons carismáticos. Mas depois da patrística veio São Francisco de Assis, movido pelo poder de Deus, pela graça do Senhor. Logo depois levantaram-se homens, Santa Clara também, cheia do Espírito Santo, sinais e prodígios acompanhavam a vida dela. Mas houve um tempo de esfriamento na igreja, onde não se via mais essa manifestação do Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo diz aqui na carta aos Coríntios, o que Atos dos Apóstolos é proclamado, essa manifestação do poder de Deus, isso já não se via mais. Então, em 1967, aconteceu o derramamento do Espírito Santo, um novo Pentecostes através da renovação carismática. E aí se pôde ver novamente o fluir desses dons. Vamos falar então de cada dom. Eu quero explicar para vocês cada um desses dons, para que a gente possa entender. Quem nunca se questionou, mas que dom de línguas é esse? A gente deve orar ou a gente deve falar em línguas? Mas a igreja, a Bíblia, o próprio São Paulo está falando do falar, que tem que se tomar cuidado, que o falar tem que ter uma interpretação. Mas eu oro ou eu falo? E tantos outros dons, os milagres, será que acontecem nos nossos tempos, os milagres de Deus? E esse dom de ciência, essa revelação pelo Espírito Santo, como isso acontece? Então vamos trabalhar cada um desses dons. Eu vou dar uma pincelada nesses dons, porque nós futuramente aí teremos os nossos seminários de dons, e vai ser trabalhado cada um desses dons como temas. Isso, é verdade. Escutamos, muitas vezes até mesmo os nossos sacerdotes não conhecem, entendeu? É importante, porque esses dons é necessário viver esses dons para conhecer. Não adianta muitas vezes a gente falar sem conhecer. Então precisamos ter essa experiência. Então vamos entender então sobre o dom de línguas. É importante o dom de línguas. O dom de línguas, ele é dividido em 3 partes. Tem o falar em línguas, o orar em línguas e o cantar em línguas. Como isso acontece? O mais comum é o orar em línguas e o cantar em línguas. A Bruna, o Jaime, eu pude ver essa manifestação, o Senhor movendo eles a cantar em línguas. Não sei se eles conheciam isso a fundo, mas a gente pôde testemunhar o Senhor agindo de forma poderosa através do canto em línguas. Então, vamos começar pelo orar em línguas. O orar em línguas é uma oração que nós não entendemos. É uma oração que vem do seu coração para o coração de Deus. Quem é que entende essa oração? Deus. Mas João Paulo, para que eu vou orar se o meu irmão não entende? Porque quando você está orando em línguas, Deus está entendendo. Muitas vezes você está clamando pelo Senhor que derrame o Espírito Santo dele. A Bruna estava clamando e orando. O Senhor, através dessa oração, estava derramando a sua graça. Olha que tremendo. Olha que tremendo, Bruna. Olha que maravilha. A Bruna não gosta que eu falo tremendo, porque eu falo tremendo muitas vezes. Muitas vezes o pessoal fala, é o pregador aquele que fala tremendo. Olha que interessante. Quando a gente está orando em línguas, a gente fala diretamente com o Senhor. Deus entende. Se eu estou orando, o Senhor, Ele sabe o que a Assembleia precisa e dá a graça à Assembleia. A oração em línguas, ela chega a ser perfeita, porque é uma oração que eu não sei fazer, que você não sabe fazer, mas o Espírito Santo te move a fazer a oração. Porque não é uma oração humana que vem, eu vou começar a rezar
sem o mover do Espírito Santo. Não é assim que acontece, é o Espírito Santo que vai te movendo, é uma oração. Quando a gente ora, a gente se liga ao coração de Deus. Então a oração em línguas, ninguém entende, você não entende, mas Deus entende. A oração em línguas, ela não passa pela sua mente. Quando eu falo assim, ó, essa noite o Espírito Santo está tocando muitos corações. Estou falando isso, vocês entenderam? Sim ou não? Sim, vocês entenderam, claramente. Mas quando eu faço o que eu falei? Ninguém entendeu. Por quê? Essa oração não passa pela sua mente, não há um entendimento. São os gemidos inefáveis, como diz São Paulo. Então, são oração sem sentido para a nossa mente, para o nosso cérebro. Ele não capta. Por quê? É uma oração que não passa pela mente, é uma oração do seu coração para o coração de Deus. Senhor, essa assembleia precisa ser tocada pelo seu Espírito Santo, mas eu não sei pedir, Senhor Jesus. Então, Espírito Santo de Deus, ora através de mim e pede a graça que a assembleia precisa. Ora, que o coração do Cláudio seja tocado, Espírito Santo. O que ele necessita? Eu não sei, eu não sou adivinho, isso também não é de Deus. Mas o Espírito Santo sabe. Então eu peço, e o Espírito Santo está movendo a oração, tocando o coração de Deus, e o Senhor está derramando a graça sobre o coração do Cláudio, sobre uma necessidade que ele necessita, sobre um coração ferido, sobre uma enfermidade. Então é o Espírito Santo que te move a orar, e é uma oração perfeita ao coração de Deus. Então é uma oração que não passa pela sua mente, por isso você não entende, e não precisa entender. Então o Espírito Santo te move quando você está passando por alguma dificuldade. É importante a gente orar. Quando você vai fazer uma prova, quando você está com um problema no seu trabalho, na sua casa, alguma situação, ora no seu coração, pede ao Espírito Santo que venha te acalmando, pede ao Espírito Santo que dê aquilo que você necessite e o que a situação está pedindo, porque o Espírito Santo ele vai orar através de você. Então é uma oração que não entendemos. Amém? Deu para entender? A oração não, mas a explicação deu para entender, né? Então é uma oração, quando você ora, mas eu não oro em línguas, João Paulo. Como que nós aprendemos a orar em línguas? Você tem que praticar a oração em línguas. A gente começa Shiria, Xandalá, com as palavrinhas arranhando. Aí tem uma técnica que a gente usa, né? E fala glória, 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 ela. Aí você vai sendo movido pelo Espírito Santo. E todo dia você tem que praticar. Você está em casa, está fazendo a comida, está tomando banho, está indo trabalhar. Ora no seu coração. Não ora na frente das pessoas, senão vão te chamar de louco. Porque muita gente não conhece, vai falar, que é isso? Então, ora no seu coração. Quando você estiver na assembleia assim, é a oportunidade que você tem para orar e cantar, clamar mesmo. Então, isso é importante da oração em línguas. É o Espírito Santo orando através de nós. É a oração perfeita que vem do coração de Deus para o nosso coração e para a assembleia. Então, quando falamos do cantar em línguas, não é muito diferente. O cantar em línguas é esse mesmo ritmo. Você está cantando, está ministrando, ou você está clamando. O Ministério de Música estava clamando em línguas, cantando em línguas, e o Senhor está derramando a graça sobre nós. O Senhor estava tocando o seu coração, o Espírito Santo estava pedindo através do ministério o que você estava necessitando, e muitos sentiam o coração mais aliviado. Eu comecei a pegar fogo ali atrás, o Espírito Santo manda fogo, Senhor, e já preparando já. Então é uma oração perfeita do coração de Deus, o canto em línguas também, e é lindo, né? Eu acho lindo. Quando o ministério começa a clamar e começa a cantar em línguas, a gente pode sentir o poder de Deus. É graça de Deus, mesmo sem entender. A gente sente o Espírito Santo nos tocando. Vamos então ao falar em línguas. Meu Deus, o que é isso? O que é isso, falar em línguas? O falar em línguas, São Paulo ele vai dizer que o falar em línguas precisa de uma pessoa para interpretar. Quando a pessoa está falando em línguas, pode ser o pregador, pode ser alguém da assembleia. Por quê? O falar em línguas é uma profecia. É o Espírito Santo de Deus conduzindo a pessoa que está pregando ou que está cantando, ou alguém da assembleia.
a profetizar. É para edificação da Assembleia. Então o Espírito Santo, ele pode, como que é esse profetizar? O falar em línguas é diferente. Se eu estou xirialalera ou estou cantando em línguas, é diferente do falar. O falar em línguas seria assim: Shi kandala, ure kandala surie. Aí vem ou o pregador, ou alguém do ministério, ou alguém da Assembleia. O Senhor essa noite está derramando o seu Espírito Santo, está curando os corações feridos. Isso é uma profecia do que Deus está fazendo. É uma profecia. Ou o Senhor, ele vem de uma forma exortando a Assembleia, ou ele vem consolando, ou ele vem direcionando a Assembleia. Então são esses 3 pontos. Olha que maravilha, né? Então é um dom raro, é um dom pouco usado porque é pouco conhecido. E realmente tem que se deixar, se entregar e pedir a Deus também. Os dons carismáticos é importante, eu vou falar isso lá na frente do dom de cura. Mas os dons carismáticos, o Senhor nos dá muitas vezes quando a gente pede. O dom de cura, eu sempre achei lindo isso na igreja. E eu não tinha esse dom, e eu pedi a Deus: Senhor, me dá o dom de cura, me dá, Senhor, me dá. E até que o Senhor me deu, falou: tá bom, filho, eu vou te dar. E eu pude ver Deus realizando, porque eu tenho uma compaixão muito grande pelos doentes, pelas pessoas que oram, com depressão, com enfermidades, e eu peço a misericórdia de Deus, e graças a Deus o Senhor realiza as suas curas, até milagres. Então o falar em língua seria mais uma profecia. É bem raro na igreja, poucos lugares, poucos grupos que você vê essa manifestação. Amém? Deu para entender? Vamos lá então. O dom de profecia, que ele é bem voltado a esse falar em línguas também. A profecia é diferente da adivinhação. A profecia é Deus. Vamos dar um exemplo claro. Quando uma pessoa está profetizando, é o Senhor dando a visão para ela, como se ela olhasse por cima das montanhas. Ela sabe o caminho que o seu povo, o Senhor, ele sabe o caminho que o seu povo vai trilhar, e ele mostra para o pregador, para o músico, para a assembleia, para alguém da assembleia. Então a profecia é o pregador tendo a visão mais ampla. Ele consegue ver por cima das montanhas. A pessoa vai passar por isso lá na frente. Ela vai se encontrar com a graça de Deus lá na frente. Então é profecia, não é uma adivinhação. Como a gente vê muitas seitas adivinhando, mãe de Ná, entendeu? Vai acontecer tal desgraça, não sei aonde, entendeu? Não, a profecia é Deus mostrando, dando a visão do o que está no seu caminho. O que está no seu caminho. Então, muitas vezes o Senhor vem direcionando, ou exortando, ou consolando, ou dando essa direção para a assembleia, para uma pessoa individual. O Senhor, já vi pessoas profetizando situações de emprego, situações de processos, situações de cura, de libertação. O Senhor profetizando através das pessoas, enfermidades, pessoas estavam doentes em casa, tinha alguém orando e o Senhor dando a profecia que a pessoa seria curada. Interessante, eu vi e eu fiquei maravilhado. Um pregador estava sendo filmado, mas não era ao vivo, era uma filmagem de um retiro, mas não era ao vivo, não seria transmitido ali naquele mesmo momento, era uma gravação. E o pregador, ele fala: tem uma pessoa que está me assistindo em casa, você está em casa não, ou melhor, você está numa cama de hospital e você está muito doente. O Senhor, ele está derramando a graça dele sobre você, e você vai receber essa graça, essa cura neste momento. Eu achei interessante, porque como que alguém estava assistindo em casa se não era ao vivo, era apenas uma gravação? Talvez depois de 3 dias ia ser transmitido. Você que está aí nessa cama de hospital, o Senhor está te curando neste momento. Eu achei interessante isso. Uma profecia, porque iria acontecer. A gravação nem tinha ido para o ar ainda, e de repente, o que aconteceu? Terminou o retiro, foi gravado, muita gente ficou pensando: o pregador deve estar doido, porque isso nem está
tá ao vivo, como é que alguém está assistindo agora? Aconteceu então que uma pessoa deu testemunho. Depois de 3 dias foi colocado então ao vivo não, né? A gravação para rodar, e uma pessoa estava assistindo no hospital. E na hora que o pregador disse: você que está assistindo aí, o Senhor está te curando dessa sua enfermidade. Neste mesmo momento, a pessoa ali ouvindo, ela falou: é comigo, porque a descrição era exatamente o que ela estava passando. O pregador descreveu a situação, e naquele mesmo momento a pessoa foi curada. Olha como o Espírito Santo age. O Espírito Santo não está preso a tempo, a espaço. Então o Senhor já sabia de tudo. Naquele momento aquela pessoa ia assistir e o Espírito Santo ia agir. Demorou 3 dias para essa graça acontecer, mas olha como é a profecia. Aquele homem não sabia, talvez se estava sendo gravado ou não, mas ele profetizou porque o Espírito Santo o conduziu. Então a profecia, ela vem dessa forma. O pregador tendo essa visão da graça que o Senhor está reservando para a pessoa. Amém? Dom de ciência. Nossa, esse dom, eu acho ele maravilhoso. O dom de palavra de ciência, o dom de revelação. O dom de palavra de ciência é o Senhor revelando uma situação que já aconteceu ou que está acontecendo, diferente de profecia, que é futuro. Ciência, o Espírito Santo ele revela passado ou presente. Tem uma situação de uma pessoa que ela está com enfermidade. Essa enfermidade foi devido a uma falta de perdão, que hoje a gente sabe muito bem, que até os psicólogos trabalham muito isso. A falta de perdão, o rancor, isso atrai doenças, gera doenças na vida das pessoas. E de repente eu estou aqui orando e o Senhor me mostra uma pessoa que teve uma falta de perdão, uma briga com o pai, com alguém, e gerou aquele ódio. Até hoje, depois de anos, ela traz esse ódio no coração, e ela está com câncer. E de repente o Espírito Santo ele fala: tem uma pessoa aqui, ou ele fala homem ou mulher, porque o Espírito Santo ele revela através do dom de ciência, até mesmo a roupa que a pessoa está vestindo. Padre Marcelo, para quem ouve Padre Marcelo, ele é bem detalhista. Você que está aí no seu quarto e tem um quadro assim na parede, você está com essa cor de roupa, então é dom de ciência. Então o que acontece? Aí eu pego e anuncio: você passou por isso na sua vida, e dou detalhes, e por isso hoje você está com esse câncer. A pessoa ela toma posse da palavra de ciência, se arrepende, renuncia ao ódio, perdoa no seu coração. Muitas vezes a gente vê as pessoas chorando, vê as pessoas realmente sofrendo aquela situação, mas elas lutam porque elas veem que aquilo está maltratando, está machucando o coração dela, está oprimindo a vida dela. Então ela decide a perdoar, e naquele mesmo momento ela é curada. Eu testemunhei isso num atendimento. Olha que interessante. Uma moça, ela tinha uma depressão muito forte, e uma depressão que estava acabando com a vida dela. E na hora da oração, a intercessão, teve uma palavra de ciência. Eu estou vendo uma criança na porta da escola sendo deixada pela mãe, e na hora que a mãe vira as costas, essa criança ela chora muito, porque ela está pensando que a mãe está abandonando. A mãe, primeiro dia de aula, leva a criança na porta da escola, criancinha ainda, deixa lá na escolinha e corre para ir trabalhar. A criança, naquele momento, pensou o quê? Estou sendo abandonada pela minha mãe. E isso gera um ódio muito grande no coração daquela criança. E o que acontecia? Aquela mulher era exatamente a raiz da depressão dela. Na hora que foi revelado, na hora, ela começou a chorar. Na hora ela falou: é comigo. E naquele momento ela perdoou, foi orientada a perdoar, e naquele momento ela foi totalmente curada da sua depressão. Ela pôde levantar totalmente curada, uma nova pessoa transformada. Olha como as raízes, as doenças terríveis nas nossas vidas. Olha como é terrível a depressão causada por situações de ódio, situações de falsas doutrinas, candomblé, todo tipo de espiritismo. São doenças que
vêm por raízes malignas e que precisam ser cortadas, e o Espírito Santo, através do dom de ciência, age dessa forma. Age dessa forma. Então, eu tive essa experiência de orar por diversas pessoas e falar. Teve uma moça que eu estava orando por ela e o Senhor falou simplesmente isso: aos 15 anos, você sofreu a maior dor da sua vida. Na hora ela começou a chorar. Ela falou: foi o pior ano da minha vida, quando eu tinha 15 anos. Eu já estava com 23 anos. Aos 15 anos isso marcou a minha vida, pelos problemas que ela tinha passado, e ela trazia muita mágoa no coração. E o Senhor falava para ela: perdoa. Eu nem sabia o que era, foi somente essa palavra que eu dei. Ela na hora trouxe ao coração dela e viu que era de Deus e perdoou. E ali ela pôde ter paz novamente na vida dela. Então, o dom de ciência, ele é um mistério tremendo do coração de Deus. São coisas que o Senhor traz ao nosso coração que somente a pessoa e Deus sabe. É a palavra de ciência, é a revelação. Muito usado na escura interior, nos momentos de orações. O Senhor, ele manifesta de forma poderosa. Eu já testemunhei muitas graças, pessoas, eu falando detalhe por detalhe do que aconteceu na vida da pessoa. E ela fala: como você sabe disso? Eu falei: eu não sei de nada, é o Senhor que sabe. É o Senhor que está me revelando. Você confirma isso? Ela: sim, eu confirmo. É exatamente o que aconteceu na minha vida, mas ninguém sabia disso. Então é o Senhor nos revelando. Esse é o dom de ciência. O dom de sabedoria não precisa falar muito, né? É essa sabedoria que o Senhor nos dá para evangelizar, para anunciar o seu nome. Você não fala humanamente, você fala movido pelo Espírito Santo. Por isso que a pregação, ela tem impacto nos corações. Por isso o Espírito Santo cura através das pregações. As pessoas falam: João Paulo, eu senti o Senhor me tocando. Como eu fui pregar na comunidade aqui do São Bento, do grupo do Babu, e eu preguei lá, anunciei a palavra de Deus, falei sobre confissão, sobre a Eucaristia, e uma moça me mandou uma mensagem. Passaram o meu número para ela. Ela mandou uma mensagem que depois daquele dia, daquela pregação, a adoração, a vida espiritual dela, a vida de confissão, a Santa Missa que ela participa, mudou totalmente a vida dela, porque aquela palavra tocou profundamente o coração dela, e ela viu que ela não estava vivendo de forma correta. Então somente o Espírito Santo pode fazer isso, somente a graça de Deus pela sabedoria. E o Senhor nos dá essas palavras de sabedoria, Ele move. Eu era um jovem tímido, depressivo. Um dia eu conto testemunho no grupo, mas eu era um jovem que tinha medo de falar até meu nome no meio do grupo de jovens. E o Senhor, quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, eu recebi os dons do Espírito Santo, o Senhor já me colocou para pregar. Eu nem sabia ler a Bíblia, que eu vim do mundão, eu vim da doutrina espírita, mas o Senhor começou a me usar de tal forma que eu falei: o Espírito Santo só pode ser doido, porque ele me deu o primeiro tema, Nova Era. Primeiro tema que eu preguei. Eu não sabia nem ler a Bíblia, o que eu estava falando de Nova Era? Tema profundo, forte. Eu falei: é o Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo de forma poderosa. Então é o dom de sabedoria que os pregadores, os sacerdotes usam. Então vamos para o sexto dom dos 9. O sexto dom é o dom da fé. O que seria o dom da fé? Alguém sabe me dizer o que é o dom da fé? Alguém se habilita? Quem? Não, calma, um de cada vez. Dom da fé. O que seria o dom da fé? Alguém? Os servos? Ajude. Resuma o dom da fé. O que seria o dom da fé para vocês? Que dom é esse? Eu falei, hein, no início da pregação. Como que a gente recebe o dom da fé? Através de qual sacramento? Ó, a cola também que eu estou dando, né? Através do batismo. É o dom da fé. Mas a fé carismática é o Senhor trabalhando, dando uma fé inabalável para você. Todo mundo recebe o dom da fé no batismo. As pessoas que estão hoje no mundo, no pecado, têm o dom da fé, porque uma grande parte foi batizada. Mas por que elas não estão vivendo a sua fé?
porque elas não alimentaram a sua fé. E o carisma pelo dom da fé é isso, é alimentar a sua fé. Quando você participa do grupo de oração, o Senhor, Ele vai sustentando, fortalecendo, Ele vai amadurecendo a sua fé. E você começa a crescer na graça do Senhor, começa a ter intimidade com o coração de Deus. Então, este é o dom da fé, que te leva a conhecer o sobrenatural, a crer que a graça de Deus pode acontecer. Vamos ao dom de milagres. Dom de milagres é maravilhoso. Eu já vi muitos protestantes falando assim: não, o dom de milagres só agia no Antigo Testamento, no tempo de Jesus. Eu ouvi um pastor falando isso. Eu falei: meu Deus, as próprias igrejas evangélicas anunciam tanto isso, por que aquele pastor está falando isso? O dom de milagres cura é logo depois. O dom de milagres e o dom de cura é diferente. O dom de milagre é a cura instantânea. É orar por uma pessoa que os médicos desenganaram, dizendo: você tem uma enfermidade que não tem cura. Talvez você não vai durar nem 2 meses, está em fase terminal. E a gente vai, reza pela pessoa, e a pessoa levanta da cama e fica totalmente curada. Dom de milagres, uma pessoa que está numa cadeira de rodas se levantar. Eu testemunhei isso no Ibirapuera, quando fui com alguns irmãos rezar lá no Ibirapuera, levamos um violão, clamando o Espírito Santo, e o Senhor tocou no meu coração. Eu sempre fui ousado para rezar, eu sempre gostei dessas coisas, dessas loucuras mesmo, de ir orar e ver as coisas acontecer. E o Senhor tocou meu coração para rezar por um homem que estava numa cadeira de rodas, com a esposa, passeando no Ibirapuera. Aí eu fui, chamei o pessoal, a gente fez um grupo de oração ali, cheguei, me apresentei, sou da Igreja Católica, Renovação Carismática, e o Senhor me tocou meu coração para rezar por você, pelo marido ali que estava na cadeira de rodas. E naquele momento a gente clamou o Espírito Santo, e o Senhor olha a palavra de ciência, reza pelos traumas dele. Amém, Senhor. Eu comecei a direcionar pelos traumas, quebra os traumas, e o Senhor falou: agora reza que eu vou levantar ele da cadeira de rodas. Naquele momento, eu falei para os jovens que estavam comigo: vamos rezar que o Senhor vai levantar ele da cadeira de rodas. E o Senhor, quando fala, Ele cumpre. Naquele momento eu falei: em nome de Jesus. Peguei a mão dele e falei: fica de pé que o Senhor está te curando. E ele foi ficando de pé. E ele ficou de pé. Eu falei: agora anda, porque o Senhor te curou. E ele deu uma volta na cadeira de rodas. Já há 7 anos que ele estava naquela situação, numa cadeira de rodas. Ele firmou a perna, ficou meio bamba. Eu falei: calma, já há muito tempo que você está nessa situação. Não se preocupe, o Senhor já te curou. Deixei meu número com a esposa dele, e isso era um sábado. Domingo eu fui para o grupo de oração, esqueci o celular em casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe fala, com os olhos cheios de lágrimas, fala: Paulo, ela me chama de Paulo: Paulo, vocês rezaram por alguém no Ibirapuera? Eu sim, rezamos pelo homem numa cadeira de rodas. A esposa dele ligou no seu celular, eu atendi, e ela disse que ele está totalmente curado, está andando para a glória de Deus. Então é um dom de milagres, é Deus realizando os seus prodígios e milagres, é Deus tocando. Deus pode fazer isso. Nós não temos forças para isso, mas Deus pode. Eu fui pregar no interior de São Paulo, numa missão, na cidade de Piedade. Havia 800 pessoas naquele retiro. Eu estava pregando sobre o dom de cura, sobre a graça de Deus. E uma jovem que estava louvando, ela já tinha acontecido isso. Ela rompeu o tendão do tornozelo. Sabe essa veia grossa que segura, sustenta o pé? Ela rompeu. Levaram ela direto para o hospital. Lá no hospital engessaram o pé dela, deram uma injeção e ela quis voltar para o retiro. Então eu vi 2 rapazes carregando ela para lá e para cá, dava os intervalos, e eu vi, aí eu olhando, o Senhor tocou meu coração: reza que eu quero curar ela. Amém, Senhor. Quando o Senhor fala, a gente tem que obedecer. Aí eu falei com a coordenadora da renovação lá da Diocese de Piedade. Ela falou: pode rezar, João, se Deus está pedindo, reza. Chamei essa jovem no canto, ajudei ela, né? Ela com o pé engessado. Eu falei: senta aqui. Estava no intervalo, depois da minha pregação, 800 pessoas no intervalo lá, e o pessoal viu eu pregando sobre cura, sobre as graças que Deus fez, e todo mundo ficou de olho. O que ele vai fazer? Será que vai ser curado? Entendeu? Aquela dúvida, será que vai acontecer alguma coisa? E o pessoal só de olho, conversando, com o olho lá e outro na conversa. E eu perguntei para ela, me contou a história. Eu falei: eu posso rezar? Ela: pode. Eu falei: o Senhor quer te curar, você crê? Ela: creio. Uma menina de fé, realmente.
Aí eu coloquei a mão no tornozelo dela, em cima do gesso, e falei: em nome de Jesus, ossos, nervos, veias, voltem à posição original em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade cesse agora. Naquele momento ela começou a sentir o pé dela queimar. Meu pé está queimando. Eu falei: fica de pé que Deus está te curando. Ela ficou de pé. Ela falou: ainda está doendo, mas eu estou conseguindo tocar o chão. Nem isso ela conseguia, ficava com o pé alto. Eu falei: Deus começou a cura e Ele vai terminar. Fui e orei de novo e pedi ao Senhor, eu falei para ela: fica de pé, o Senhor vai te curar. Orei e fiz a mesma oração e comecei a orar em línguas. Ela: João, meu pé está queimando mais. Eu falei: você está sentindo dor? Ela: não. Eu falei: não está sentindo mais dor? Ela: não. Eu falei assim: então vamos fazer o seguinte, se você não está sentindo mais dor, você está curada. Ela: sim, estou curada. Eu falei: então tira o gesso do seu pé e sai correndo. Ela na hora tirou o gesso do pé e saiu pulando. 800 pessoas dando glória a Deus, todo mundo pulando, dando glória a Deus, maravilhado com a graça. Primeira vez que eu orei sozinho e vi um milagre acontecer. Sempre foi com os irmãos, mas primeira vez que foi comigo só. E todo mundo, eu sei que a diocese parou, teve reunião para discutir o que aconteceu. Depois me chamaram, no outro ano me chamaram para assumir um retiro todo, só por causa do que aconteceu. Até hoje, se você for na Cidade de Piedade, você vai ouvir falar desse milagre que aconteceu lá. Até hoje. Foi tudo por graça de Deus. Eu não sou nada, mas Deus, Ele é tudo. Então, o milagre, ele é instantâneo. Ele acontece na hora. Diferente da cura. A cura é o 8º dom que eu vou falar. Estou quase finalizando aqui. O dom de cura é o Senhor acelerando o que poderia acontecer através de um remédio ou de uma cirurgia. A pessoa está precisando fazer uma cirurgia, talvez de hérnia. Teve um milagre, mas deixa para a próxima. Uma pessoa que foi curada de hérnia também ao receber oração. Deus é tremendo. Que foi um milagre, né? Mas vamos colocar uma situação mais simples. Talvez uma situação simples, uma pessoa que está precisando de uma cirurgia, sei lá, na pele, alguma situação que ela está precisando, talvez de uma dor que ela sente, pedras no rins, alguma cirurgia. O que acontece? Através da oração de cura, quando a gente ora pelas pessoas, o Senhor acelera aquela situação que poderia ser curada na cirurgia ou tomando remédios antibióticos. Deus vai lá e cura. Ele acelera aquela cura. Entenderam? Então o dom de cura, ele acontece dessa forma. É o Senhor acelerando. São menores, está abaixo do milagres. Então o Senhor vai acelerando o que poderia acontecer. Como aconteceu, eu dei uma palavra de ciência de uma moça que estava sendo curada da perna esquerda. Olha como é importante. Como acontece a palavra de ciência, é importante. Ou ela aparece uma frase na sua cabeça, assim, ó, vem cura da perna. Ou vem uma voz no seu coração: estou curando uma pessoa que tem uma enfermidade na perna, uma enfermidade no ouvido, na coluna. Então vem dessa forma, ou vem por uma palavra, ou também vem por uma dor. Você sente uma dor que não é sua, e você fala: tem alguém aqui que está com a dor no braço, uma dor terrível no braço esquerdo. Aí a pessoa levanta a mão: sou eu, e eu já não estou sentindo mais nada. Então a cura acontece dessa forma. O Senhor revela através da palavra de ciência o que está acontecendo, o que Ele está realizando, e o Senhor vai e cura. Então a cura acontece dessa forma, Ele acelera a situação de enfermidade. Eu fui pregar no grupo do Babu, o tema era cura. 80% da assembleia veio receber a oração de cura. 80% da assembleia. Todos que receberam, o Cléo estava comigo lá nesse dia, eu coloquei todo mundo na frente para receber oração. Todos voltaram para o banco curados. Pessoas estavam com febre, pessoas estavam com dor de dente, pessoas com problema na coluna, todos. Eu vi e falei: nossa, aquele dia Deus estava querendo curar mesmo. Deus estava querendo curar, porque todos foram curados aquele dia. Então o dom de cura é isso. Vamos para o 9º, que é o último. Dom de discernimento de espíritos. Discernimento de espírito. Como acontece o discernimento de espírito? O Senhor, Ele revela, no momento que você está orando, acontece uma manifestação, um surto maligno, que isso é comum nas orações, em grupos, em retiros. Acontece algum surto maligno. Então, ou acontece alguma situação de uma pessoa que está chorando muito. O Senhor, Ele mostra quem está agindo ali. Se é o Espírito Santo que está curando, se é o demônio
que está agindo, que a pessoa está sendo liberta, ou se é humano dela, se é ali uma situação humana dela. Então eu já vi situações acontecerem que o Espírito Santo estava curando a pessoa caiu no chão chorando, a intercessão começou a clamar a libertação, começou a clamar, a ordenar que os demônios fossem aos pés da cruz, mas não era a manifestação de Deus. Então, o discernimento de espíritos. Eu conheci um rapaz que eu falo, esse é afiado no discernimento de espíritos. Ele estava orando lá, a gente estava orando pela assembleia, servindo no retiro, e ele falava, essa pessoa aqui vai manifestar, leva para a sala, para não escandalizar. A pessoa está quieta ali no chão, repousando, como é que ele sabe disso? Aí de repente, tá bom, vamos levar. Quando estava entrando na sala, na salinha para a pessoa receber oração individual ali, particular, a pessoa manifesta. Eu falei, não é que manifestou mesmo? Discernimento de espírito, ele sabia quem estava agindo ali, não era Deus, era o demônio, que a pessoa precisava receber oração de libertação. Então o discernimento de espírito, quando você está rezando por pessoas, como uma jovem que eu fui rezar e ela veio para cima, mas ela tinha problemas psicológicos, e naquele momento eu não sabia, e o Senhor falou, não é demônio, é psicológico. As coisas acontecem rápido, você tem que ser afiado nesse dom para saber o que está acontecendo, para saber lidar com a situação. E Deus dá o dom porque Ele não quer escandalizar, Ele quer que você vá no foco. Você vá no foco da situação para resolver. Isso a gente vê em muitos retiros grandes da renovação, acontece. E o discernimento de espírito nos dá essa clareza do que está agindo. De repente uma pessoa, olha interessante, uma pessoa começou a orar em línguas. Mas você fala, não, a pessoa está orando em línguas, é a oração de Deus. A pessoa, ela frequentou o espiritismo muitos anos e a primeira vez que ela veio naquele retiro. Como é que eu ia saber disso? Não sabia. Mas aquela pessoa orava em línguas porque no terreiro também ora em línguas. O demônio gosta de imitar os dons de Deus. Então, a pessoa estava orando da forma que ela orava lá, mas não era de Deus não. Aquela não era uma manifestação de Deus. Repreende que não é de Deus. Na hora o Espírito Santo. Na hora que repreendeu, manifestou. Entendeu? Na hora, aí ordenamos para acalmar. É interessante que todos saibam. Eu já vi muitos grupos de orações, pessoas levarem as pessoas manifestando para o médico, para o hospital, porque não conseguiram acalmar. Duas palavras importantes, que eu já vi que muitas pessoas diferentes não sabem. Autoridade espiritual através da palavra. Quando você ordena em nome de Jesus, eu repreendo, ali o que estiver acontecendo é obrigado a cessar. Se você clama libertação, a pessoa está vendo uma manifestação lá, ela tem que acalmar. Então ela, Senhor, liberta, vai manifestar feio, porque o demônio está segurando ali a contaminação da pessoa, ela precisa ser liberta, e você está clamando libertação e está acontecendo. Então vai escandalizar, mas quando você dá a ordem, eu repreendo em nome de Jesus, é obrigado a cessar. Aí você orienta a pessoa para uma confissão, a renunciar se ela frequenta o espiritismo, se ela viveu falta de perdão. Aí a pessoa vai buscar essa orientação. Depois você olha por ela que já vai estar 90% já vai ter saído dela a sujeira. Então, autoridade na palavra. Qualquer pessoa, já vi pessoas escandalizando muito isso. Levar para o hospital porque não conseguiram acalmar a pessoa. Já vi muitas essas situações. Então é a autoridade da palavra. Amém? Então são os 9 dons do Espírito Santo. Olha que maravilha! Olha que maravilha, Deus Ele quer nos presentear com a sua graça. Deus Ele quer manifestar os carismas sobre nós. A igreja nos ensina que há mais de 300 carismas, não são só os 9, não se limitem só 9 carismas, os dons carismáticos, são mais de 300 dons carismáticos. A gente vê lá o Padre Pio que bilocava. A gente vê o Padre Pio que tinha o dom de clarividência, que a pessoa vinha com a foto, ele já revelava tudo que relacionado àquela pessoa, sabia se a pessoa um exemplo, a pessoa foi para uma guerra, o marido foi para a guerra, a esposa chega com a foto, Padre Pio, o meu marido está vivo ou está morto? Padre Pio olhava e falava, ele está vivo e ele vai voltar. Ou ele dizia, não, ele foi morto, foi bombardeado em tal lugar. É um dom de clarividência. E tem outros dons que o Senhor dá, presenteia a igreja. Então, somos chamados a viver o sobrenatural pela graça de Deus. Eu poderia ficar aqui uma vigília contando as experiências que eu já tive de milagres, de cura.
de dom de ciência pelo meu tempo de caminhada, porque Deus, Ele age. Eu sempre tive curiosidade de aprender mais e de ver isso acontecer. Então tenham sede de ver a graça de Deus acontecer. Orem pelas pessoas, busquem rezar pelos seus filhos, marido, rezem mesmo. Busquem conhecer, se preparar, ter uma vida de confissão, porque não adianta nada a gente orar pelas pessoas e estar contaminado, não ter uma vida de conversão, não ter uma vida de sacramentos, não adianta nada, você vai se contaminar. Então é preciso estar preparado, e você preparado, você vê a graça de Deus acontecer, você vê os milagres de Deus acontecer. É Deus agindo. Quando eu voltei para casa depois desse retiro, minha mãe tinha uma dor de cabeça, uma enxaqueca há anos. E eu voltei desse retiro pegando fogo de uma experiência de oração onde eu aprendi pela primeira vez. E falaram para mim, reza pelas pessoas doentes. E eu cheguei na minha mãe, mãe, deixa eu rezar por você. Tinha saído do espiritismo, acabado de sair do espiritismo, que eu era espírita. E eu falei, eu quero ver essa manifestação de Deus. Depois que eu rezei pela minha mãe, ela nunca mais teve dor de cabeça. Até hoje ela testemunha, Paulo, depois que você rezou por mim aquele dia, eu nunca mais tive dor de cabeça. E ela testemunha para a família até hoje. É Deus querendo agir. Eu nem conhecia, foi ali na curiosidade. Então deixa Deus agir. O Senhor está presenteando a sua igreja com os dons, com os carismas. Fecha seus olhos nesse momento. Fala para Deus que você quer servir o Senhor de coração. Fala para Deus que você tem sede dos dons carismáticos, que você quer tomar posse essa noite da graça de Deus, que você quer realmente receber a graça de Deus sobre a sua vida. Pede para o Senhor. Eu fui curioso, eu fui realmente pedir para Deus, Deus me dá o dom de cura, Senhor, porque eu quero ver as pessoas sendo curadas, eu quero ter compaixão pelos doentes, e o Senhor lhe deu. Então pede, pedi e receberei. Mateus 7,7, buscai e acharei, batei e vos será aberto. Então clama com o seu coração, pede ao Senhor que faça da sua vida realmente um canal de graça, um instrumento da sua graça, que Deus possa mover o seu coração a evangelizar, a manifestar o seu poder. Deixa o Espírito Santo te conduzir, não tenha medo, não fique se questionando, mas como vai acontecer, João Paulo? É o Espírito Santo que vai te ensinar, é o Espírito Santo que vai te conduzir. Basta você viver a graça de Deus, basta você falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Aqui está o meu coração, Senhor, aqui está a minha vida lançada em tuas mãos, Senhor. Aqui está o meu coração ferido, eu quero ser curado para curar, Senhor, porque um coração curado cura, um coração ferido ele fere. Então é necessário buscar a graça de Deus, deixar o Espírito Santo nos lapidar, nos preparar para que possamos ser um canal de graça, um reservatório de graças na mão do Senhor. Deixa o Espírito Santo essa noite selar no seu coração os dons carismáticos. Senhor, eu quero pedir essa noite, Senhor, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo, derrame o batismo de fogo, Senhor, que através do batismo no Espírito Santo, os seus dons fluam sobre cada uma dessas pessoas, sobre os servos, sobre a assembleia, sobre os músicos, sobre mim, sobre todos nós, Senhor. Nós queremos chuva de graça essa noite, nós queremos um pedacinho do céu sobre nós, Senhor. Nós queremos adentrar o céu, vivendo os dons carismáticos, Senhor. Queremos ter intimidade com o teu coração, queremos nos aprofundar na tua graça, Jesus. Vem sobre nós, toma posse, meu irmão, toma posse da graça do Espírito Santo, toma posse da graça que é sua por direito, toma posse, você foi batizado, o Senhor te escolheu para ser canal da sua graça, instrumento nas suas mãos. Então deixa Deus te mover, deixa Deus te levantar essa noite. Está orando. O Senhor, quando Ele derrama o Espírito Santo dele sobre a igreja ela é restaurada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, quando ele toca o coração do homem, quando ele toca as fraquezas do homem, ele vem restaurando. O Espírito Santo vem curando, vem libertando. Então é importante a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque o Espírito Santo é aquele que nos prepara para o céu. Quem aqui quer chegar no céu, levanta a mão, ou à esquerda ou à direita. Todos nós queremos, amém? Então, aquele que nos prepara para se encontrar com o Senhor, que nos prepara para a eternidade, é o Espírito Santo de Deus.
é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina muito bem: orai sem cessar. Ore a todo instante, a todo momento, estejam em oração, estejam ligados ao Espírito Santo, estejam em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele, convicto da ação do Espírito Santo sobre a sua vida, ele dizia: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Repete essa frase, olhando para você, olhando para o seu coração, para a sua vida: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Você é convicto dessa frase? Porque o apóstolo Paulo era. Ele sabia que quem agia nele era o Espírito Santo de Deus. Então era o Senhor que habitava no coração dele, era o Senhor que o conduzia. Ele não vivia mais pelas coisas do mundo, pelas suas vontades humanas. Os passos, as direções, tudo que ele buscava era impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Era o Senhor que o conduzia. E isso ficou bem claro, porque quando o apóstolo Paulo teve a sua experiência na estrada de Damasco, o próprio Senhor apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele reconheceu a voz do Senhor. A experiência daquele apóstolo, daquele homem de Deus, que antes não era, mas teve a sua experiência com o Senhor, o seu encontro pessoal com Cristo, e naquele momento ele se converteu. Naquele momento, ele teve o seu encontro pessoal com o Senhor. E é interessante porque o Espírito Santo, quando ele toca o coração do homem, quando ele penetra o coração do homem, ele mexe, ele restaura, ele levanta aquele homem que estava caído, para se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança restaurada de Deus. Porque eu sei o que é ter uma criança de Deus em casa. Quando você vai perguntar, ou melhor, quando ela pergunta sobre a Bíblia, quando ela pergunta situações que eu tenho que pesquisar às vezes, como a minha filha Mariana, que está no grupo de oração, às vezes eu tenho que pesquisar para responder. Ela perguntou uma situação do noivado de José e Maria. Como é que eu ia responder isso para ela? E da onde que ela tirou isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que move, que traz sabedoria. E Deus, Ele tem sede da nossa alma. O Espírito Santo quer agir de qualquer forma em nossos corações. Ele insiste, Ele corre atrás de nós. Mas muitas vezes fugimos.